Vou deixar gravando aqui, te colocar como anfitrião, já vou mandar para os meninos, tá? Ok. Ô, Léo, rapidinho. Só Oi. para ver se me ajuda. Tá vendo aqui? Olha aqui. O computador ontem tava fazendo barulho. Aí ele tá ligado tudo normal. Só não tá transmitindo pro monitor. Aqui, o monitor ele não sai, não liga, ó, não reconhece o teclado. Será que alguma peça que tirou tudo e colocou? Será que é isso? Cara, se é só o monitor, você pode ver o cabo lá de ligação do monitor de transmitir a imagem, o VGA. Agora, se tudo que tiver nessa placa aí de trás não tiver funcionando, nem teclado, nem mouse não tem como saber, né? É. Nem monitor, pode ser a placa, mas eu não sei, não entendo muito bem disso aí não. Então nós estamos juntos. Beleza? Tá bom, Léo. É o oitavo ano, tá bom? Tá bom. Ok. Vou mandar agora. O computador dele não funcionou, ele está pelo celular. Mandei aí, Gabi. Aí, Tiago, se você quiser passar do tempo aí, fica à vontade, mas na verdade, 8 horas tem outra aula com a Flávia, né? Tá bom, Então, então. pode ir no talo aí até as 8. Obrigado, Léo. Valeu. Aí você vai aceitando os meninos, tá? Lembra aí. Sim. Oi, Pedro, bom dia. Pedro, bom dia, me escuta? Bom dia. Bom dia. Espera mais um minutinho. O Léo mandou, eu acho, o link agora. A gente já inicia, tá bom? Um minuto no máximo, a gente já dá início. Enquanto vai se preparando aí, Pedro, hoje nós vamos trabalhar a página 60, tá? Do livro 3. Vamos falar um pouquinho sobre a questão indígena durante o Império Brasileiro. Tá ok? Tá bom. E a gente Ok. já inicia. Lembrar que ontem passei essas atividades aqui também da página 60. Pra gente. Hoje nós vamos corrigir e concluir o terceiro livro. Pedro, fazer o seguinte, vamos iniciando, senão nós vamos perder muito tempo. Daqui a pouco, quem for chegando, eu já vou aceitando. Nós vamos dando ritmo à aula, ok? Ok. Laísa, bom dia. Vamos lá, seguinte. Assim como ontem nós estávamos falando um pouco sobre a questão da Guerra do Paraguai, sobre também a abolição dos vários campos aí das leis que foram inseridas
na historiografia brasileira. E nós trabalhamos desde das leis do sexagenário, lei do ventre livre, e percebemos que essas leis, de fato, elas não tinham muito a acrescentar. Era tampar o sol com a peneira, né? Aquele velho ditado. Porque nós percebíamos que tanto a lei do ventre livre, tanto a do sexagenário, era meio incabível naquela sociedade, porque você não nascia livre, de fato. Você ainda deveria trabalhar até os 8 anos. E após essa data, você tinha um valor de indenização altíssimo, que fazia com que você tinha que trabalhar mais até os 21 anos. Então, você ia ficar 21 anos aí, desde a lei, você ia trabalhar 21 anos. Então, de fato, essa lei do ventre livre não beneficiou ninguém. A outra, que era a lei do sexagenário, que era depois dos 60 anos, depois dos 60 anos de idade, ele se tornaria livre. Mas, no caso, deveria trabalhar mais 3 anos para pagar as despesas da casa do senhor da fazenda. Olha que loucura. E a preocupação de encontrar uma moradia, porque, no caso, a pessoa nunca teve um salário, trabalhou a vida toda sem condição nenhuma e agora acredito que, de acordo com essa lei do sexagenário, limpa uma obrigação aqui do fazendeiro em cuidar desse ex-escravo. Então você percebe que tanto uma como a outra não preocupou no que cuidar, no que fazer em relação ao escravo brasileiro. Hoje, para a gente dar continuidade, para falar sobre a questão do negro, nós vamos falar um pouco sobre a questão do indígena. Como que esse indígena era visto para a sociedade? Nessa construção de civilização, porque essa ideia de civilização também está sendo construído, como que a gente entende o indígena nesse papel, nessa sociedade? Ele está sendo incluído nesse debate ou ele está sendo isolado, está deixando de lado? Então, o que a gente entende primeiro sobre civilização? Segundo, a gente vai inserir esse debate entre civilização de um lado e brasileiro do outro, ok? Então, para a gente compreender um pouco esse debate, eu tenho aqui alguns gráficos e alguns textos deixa eu ver, do Parlamento Brasileiro, de uma Constituição de 1824. Então, nós vamos ler um pouco sobre a Constituição e ver uns dados aqui sobre a proporção, como é distribuído esse quantitativo na sociedade brasileira. Então, vamos lá, página 60. Me ajuda aqui. Laísa, tudo bem? Bom dia. Pedro, tudo certo aí? Sim. Bom dia, tio, tudo certo. Hoje o tio está pelo celular, tá? Porque aconteceu um empecilho. Aí acabou que eu fiquei sem o computador hoje, mas eu vou dar jeito. Daqui a pouco eu levo no técnico. Então, o tio está pelo celular. Então, não vai dar para fazer umas imagens aqui, colocar uns slides de acordo com o que estava já preparado, né? Mas não tem problema. Lembrando que ontem eu passei uma questão da página 60. Falei, responda a página 60 e finalizem o livro 3, que hoje eu quero corrigir com vocês, tá? Então, vamos lá. Pedro, vamos ler esse Interpretando Documentos, que ele é muito importante. É sobre a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição, ou seja, primeiro código de leis, né, aqui no Brasil, que vai se dar logo após a independência do Brasil, 2 anos depois da independência do Brasil. Então, como o Brasil em si estava se formando, precisavam de quê? De leis para poder reger, né? Como é que as pessoas vão viver numa terra sem lei? Poder matar, poder roubar, poder fazer tudo sem punição? Então, vamos criar umas leis específicas. E dentro dessas leis, dizer o que é válido, o que é permitido e quais são as garantias, as obrigações do soberano e a sociedade em si. O que ela tem? São todas iguais? Então, aí vai começar a distinguir um pouco. Vou lá, Ana Gabriela, Ana que acabou de chegar aqui, na página 60, Ana, interpretando documentos. Tá, o texto eu vou ler aqui. Só o documento em si, tá? Não precisa ler a introdução, não, que a introdução eu já estou fazendo aqui. Aqui, ó, nós não podemos deixar de fazer esta diferença. Ou Ana, bom dia. Você está com o livro aí? Tá tudo certo? Qual página? Ela falou que vai abrir, professor.
Assim, página 60, Ana. Ah, É o interpretando o documento, tá? É o recorte certinho aqui do trecho da Constituição. Tá, achei. Nós não podemos deixar de fazer esta diferença ou divisão de brasileiros e cidadãos brasileiros. Segundo a qualidade da nossa população, os filhos dos negros crioulos captivos são nascidos no território do Brasil, mas, todavia, não são cidadãos brasileiros. Devemos fazer esta diferença. Brasileiro é o que nasce no Brasil, e cidadão brasileiro é aquele que tem direitos cívicos. Os índios que vivem nos bosques são brasileiros e, contudo, não são cidadãos brasileiros, enquanto não abraçam a nossa civilização. Convém, por consequência, fazer essa diferença por ser heterogênea a nossa população. Então, olha que loucura, né? Nós temos aí nessa interpretando, na Constituição, nas primeiras normas, regras civis, já distingue o seguinte: existe diferença entre brasileiro e cidadão brasileiro. Na interpretação dessa lei, fala o seguinte: brasileiro é aquele que nasce no Brasil, ok. Mas cidadão brasileiro é o quê? É aquele que tem direitos cívicos. Os índios, olha como é que se pronunciam eles, ó. Os índios que vivem nos bosques são brasileiros e, contudo, não são cidadãos brasileiros, enquanto não abraçam a nossa civilização. Convém, por consequência, fazer essa diferença por ser heterogênea a nossa população, ou seja, diferente, né? E você percebe que a ideia de eles têm que vir até nós. Os indígenas que escolheram civilizar, escolheram se esconder. Olha essa interpretação, como que era raso o conhecimento indígena, a valorização da cultura do indígena. Então, coloca no ponto aqui que a nação está nascendo aonde? Ali no centro do Rio de Janeiro, ali nas camadas urbanas. Assim como a maioria da população marginalizada acaba sendo esquecida, tratada, né, como em segundo plano aqui, o indígena também ele é colocado em segundo plano. Então, ele é considerado brasileiro por ter nascido no território brasileiro. Mas as garantias de cidadão, de posse de terra, de direitos representados pelo Estado, não está sendo abraçado aqui. Significa que a monarquia, Dom Pedro I, no período lá dessa Constituição, não reconhece direitos indígenas enquanto eles vivem isolados, enquanto eles vivem em matas, ok? Olha que loucura. Então, isso é em 1824. A nossa aula, nós estamos trabalhando segundo o reinado. Então, nós vamos trabalhar desde o início aqui de Dom Pedro e vamos dar sequência, tá? Por enquanto, e daqui é em 1824. Teve o período regencial, Dom Pedro II. É o que nós estamos estudando. Ok. Foi pedido para vocês responderem a questão 1 e 2. Todos fizeram, pessoal? Tio, fiz a 2. Ótimo. Professor, E a 1? Ana não fiz. fez e Laísa? acabei esquecendo também, professor, foi mal. Ah, foi mal, né? Vamos lá. A 1, pessoal, é bem fácil, tá? Vocês conseguem responder até agora. A quem foi destinado o texto constitucional de 1824? Ele foi elaborado para os brasileiros, o quê? Civilizados e com direitos cívicos. Essa é a primeira questão, ok? Você percebe que o texto está sendo direcionado não para os brasileiros unicamente, mas para os brasileiros civilizados. Lembrando que essa civilização, eu vou fazer até um link aqui que é muito importante. Nós trabalhamos no 9º ano, mas claro que nós já pontuamos algumas questões aqui no 8º. Essa ideia de civilização, pessoal, ela tem uma origem, uma civilização nos moldes europeu. Nós estamos falando de uma civilização lusitana, de uma civilização inglesa. Lembrando que a gente entende civilizado, muitas das vezes,
aquele que consome um produto inglês, aquele que consome uma cultura, uma religião europeia. Então, nós estamos criando uma ideia de civilização nesse modelo. Quando a gente fala que o indígena ele está no bosque, lógico que isso aqui, por trás desse bosque, a gente tem várias analogias, uma metáfora em si, que é o quê? Esse bosque é a forma dele viver isolado, é uma forma de resistir. Enquanto ele resistir, enquanto cultura, enquanto religião, enquanto povo, ele não é aceito como cidadão brasileiro. Olha que loucura. Então, o Estado que está sendo formado, ele não é heterogêneo. Por mais que no discurso dele fala em ser uma população heterogênea, mas o Estado não está sendo heterogêneo. Ele não está aceitando a divergência, tanto a cultura do negro africano como do indígena. Ok? Mas quando a gente observar a vinda de imigrantes europeus, muitos italianos, nós vamos perceber que não vai haver essa distinção. Já vai ser logo inserido na sociedade. Lógico que vai haver alguns conflitos. Isso em questão aos fazendeiros, mas nós já vamos trabalhar também logo, essa questão dos imigrantes. Dois vocês falaram que fizeram, né? Então vamos lá, Pedro Gris, quero ver sua resposta. Como os indígenas negros, mestiços e escravizados eram vistos pelos integrantes da Assembleia Constituinte de 1823? Posso falar, tio? Sim. Quanto aos mestiços, desde que integrantes da sociedade eles eram inseridos no contexto constituinte, eram considerados brasileiros livres. Os negros continuaram em situação de escravidão, devido ao grande poder das oligarquias agrárias brasileiras, que jamais aceitaram a abolição na nova Constituição. Ok. Pedro foi bem aí abrangente na sua resposta. Ok, certo. Laísa, vamos lá? Vamos escutar a sua resposta? Eu não fiz na última, lembra? Ana Gabriela? Opa. Professor, você está me escutando? Estou sim. Pode falar, Ana. Ah, tá, achando que tava dando problema. Não, eu tinha colocado... É parecido com o do Pedro. Mas pode falar. A pessoa não quer falar, não, mas é sério, é praticamente a mesma coisa. Você não fez, né, Ana? Não. Pessoal, seguinte, a 2, ela fala um pouco sobre a questão, justamente, volta a discussão do tópico aqui sobre o que é civilização ou não. Então, assim como o indígena, negro e mestiços e escravizados, tá? Não significa que quando eu falo escravizado, eu estou me referindo ao negro, tá? Essa ideia de colocar o negro como escravizado, isso também é um erro que a gente tem que parar de cometer. Ok? Tanto que o próprio texto já colocou aqui, ó, indígena, negro, mestiço e escravizados. Tá? Ninguém nasceu para ser escravizado. Eles foi criado uma narrativa que aquela porção daquela sociedade ali, ela não pode ser assistido, não tem garantias. Então foi criado, a sociedade criou que existia uma raça inferior. Então, assim como os escravizados, os mestiços, os negros livres e os indígenas, eles eram vistos de que forma pela Assembleia? Então, eles eram vistos como assim, como sem direito a participar das decisões políticas desse novo país. Então, eles estavam totalmente isolados nessa questão. Ah, vão votar. Quando a gente fala nos livros assim, a participação, votam maior de 18 anos, aquele que tem uma renda. Ok, mas nós estamos excluindo essa porção da sociedade, que dá mais do que a maioria. Quando a gente fala lá da Grécia, estudamos da Grécia, no 6º ano, quem era cidadão grego? Quem poderia participar? Aí já tinha aquela resposta decorada. Menos as mulheres, os escravizados e os estrangeiros. Isso era na antiguidade. O que a gente está falando aqui, pelo período histórico europeu, nós estamos na Idade Moderna. No Brasil, na formação do território brasileiro, se for entender, compreender algo, a gente está vivendo aqui uma Idade Média ainda.
na analogia em si, né? Porque nós nem passamos pela Revolução Industrial, estamos totalmente agrário. Então, o que acontece nessa questão? Essa população está sendo excluída desse debate. Debate político, debate cultural, ok? Agora sim, dando sequência, fechando aqui essa página 60, que ela vai abrir vários leques para nós, vários leques aqui, várias opções de interpretações, nós vamos seguir. Ó. Na página 61, vai falar sobre o povoamento, a expansão em si e a regulação. Lembrar daquela questão da catequese, dos jesuítas que houveram durante a colônia. Lembrar do Marquês de Pombal também, que proibiu essa catequização forçada. Mas a gente sabe que durante a monarquia em si, havia uma religião oficial. Essa ideia de Estado laico não era inserido durante a monarquia. Então, o que está acontecendo aqui? Se eu tenho um Estado formado por uma religião oficial católica, significa, mais um dos perfis aqui para poder qualificar como civilizado é o quê? Se tornar católico. Então, vamos entender agora novamente. Ó, o segundo parágrafo, ele vai pontuar para a gente essa questão. Ó, em vista dessa realidade, vai lá, Laísa, me ajuda aqui na leitura. Do segundo parágrafo ou do início, professor? Do segundo parágrafo. Tá. Em vista dessa realidade, os debates sobre a maneira de tornar os indígenas cidadãos integrados à sociedade brasileira continuaram em 1845. Foi aprovado o Regulamento das Missões de Catequese e Civilização dos Índios, determinando a formação de aldeamentos nos quais os indígenas receberiam ensinamentos religiosos de missionários capuchinhos, sei lá, italianos. Isso, italianos. O documento impôs o prazo de 3 anos para a efetivação das missões. Ótimo. Então, voltamos a falar das nossas missões aqui, ó, de catequizar. Então, calma lá, vamos tornar esses indígenas cidadãos de que forma? Catequizando-os, ensinando-os a falar português, ensinando a nossa cultura. Tá faltando algo aqui? Eu quero que vocês observem. Tá faltando algo? O que vocês, pessoal, na visão de vocês, vocês achariam certo realizar? Vocês perceberam que existe um grupo cá e um grupo lá. O que está de errado aqui? O que está acontecendo de errado? Ou nada está acontecendo de errado na visão de vocês? Olha, não sei, mas eu acho que vou chutar. De os dois grupos, está tudo separado? Isso. Esse separado a gente percebeu que está. Mas o separado em si é um abismo em si dessa separação. Esse abismo não é a distância. Não é porque um está na cidade e outro está na mata. Mas é um abismo o quê? Cultural. Está se permitindo um conhecer o outro? Tem uma abertura de um diálogo? A gente não está percebendo essa abertura, esse diálogo aqui. A ideia é, o outro é estranho para mim. Lembrar, desde 1500, a leva... Como é que foi o nosso processo? Foi amistoso? Foi uma relação de amizade, cordialidade? Não. A gente percebeu que esse indígena da qual o texto se refere foi aquele mesmo que foi o quê? Escravizado. Estão lembrados? Então, significa que esse processo, essa lacuna que a gente está observando aqui, ela precisa ser preenchida. De que forma? Como que o Estado está abraçando essa diferença cultural? Não está abraçando. Essa que é a questão, né? Ela está fazendo o quê? Isolando. Então, nós percebemos que a formação do Estado brasileiro, ela, além de distanciar, ela acaba negando também essa cultura, essa religião diferenciada, esse heterogeneia, né, em si. Vamos lá. O regulamento das missões de catequese e civilização dos índios foi identificado como decreto número 426. Continua, Pedro. De 24 de junho de... 24 de junho, tio? Aqui, ó. De 24 de junho de 1845.
O objetivo era manter os indígenas em missões sob a supervisão de um diretor-geral, nomeado pelo imperador para cada província, e com acompanhamento de religiosos vindos da Itália. Ótimo. Continua? Então, o objetivo era manter, grife esse trecho aqui, tá? O marca-texto que vocês tiverem, ó. O objetivo era manter os indígenas em missões sob a supervisão de um diretor-geral, nomeado pelo imperador para cada província. Então, cada estado nosso hoje teria um diretor que iria vigiar, cuidar dos indígenas com acompanhamento religioso, né? Vindo da onde? Da Itália, lá de Roma. Vai, Ana Gabriela. Em cada aldeamento havia o quê? Havia Em um cada... diretor de aldeia e mais alguns funcionários. Essa medida foram tomadas tendo em vista o processo de modernização pelo qual passou o Brasil, especialmente durante o Segundo Reinado. A formação de uma mão de obra nacional e a disponibilização das terras indígenas para o desenvolvimento das atividades agrícolas e pastores eram os grandes objetivos motivadores da elaboração de tal documento. Então, nós vamos observar nesse parágrafo uma justificativa, na verdade. E essa justificativa, ela se resume na questão econômica. Claro, não adianta, o Estado precisa caminhar. Então, nós vamos entender qual o objetivo em si dessas missões. Tem um fator econômico? Vai haver. Aqui aí nós acabamos de observar. Ó. Então, em cada aldeamento, haveria um diretor de aldeia e mais alguns funcionários. Essas medidas foram tomadas tendo em vista o processo de modernização pela qual passou o Brasil, especialmente durante o Segundo Reinado, a formação de uma mão de obra nacional e a disponibilização das terras indígenas para o desenvolvimento das atividades agrícolas e pastoris eram os grandes objetivos da elaboração do tal documento. Então, a ideia aqui era tomar as terras dos indígenas para poder produzir e usar a mão de obra do indígena para trabalhar e para produzir o quê? Alimentos. Né? Então, vivam do modo que eu quero. Façam do jeito que eu quero. É mais ou menos isso que a gente está observando aqui. É evidente que o desejo do governo imperial era o quê? Vai lá, Laísa. É evidente que o desejo do governo imperial era submeter os indígenas a um processo civilizatório, além de ter controle sobre as populações que passaram a viver nos aldeamentos ou fora deles, uma vez que os diretores da aldeia eram obrigados a reportar ao governo imperial a existência das comunidades indígenas autônomas próximas. Então, vamos ver aqui a questão desses aldeamentos aqui no Brasil. Ó. Alagoas, eu tinha 8 aldeias em um total de 4.527 índios. Terra, léguas, quadrado, ó, 4. Amazonas, lógico que não está total, né? É o que eles mapearam. Olha o Espírito Santo. 70 índios. A gente sabe que tinha bem mais, né? Nós tínhamos registros de indígenas aqui em Povoação, para dentro de Colatina, Aracruz. Então, a gente percebe que aqui foi aonde foi feito o aldeamento. Bahia, 30 aldeias. Total, 5.178. São Paulo, 2 aldeias. Rio Grande do Sul, 6. É uma quantidade baixa, relativos assim, né? Vamos lá, vamos dar sequência. A promulgação de lei de terra. Lembra da nossa lei de terras, né, de 1850. O que vai acontecer a partir de então? Ó, a lei de terras de 1850, que tinha por objetivo organizar a ocupação fundiária e sua disponibilização aos imigrantes,
apenas comprometeu ainda mais a situação dos indígenas. Sobre esse assunto, leio o fragmento a seguir. Estão lembrados, pessoal, da lei de terras, né? Aquela ideia de facilitar, de certa forma, para quem tem e prejudicar os imigrantes em si. Mas agora vai esbarrar em outra questão. Essa lei de terras, o que eu tenho na terra brasileira em si? Esses povos indígenas. Então, vamos ler esse documento aqui que vai falar um pouquinho sobre essa lei e a questão indígena. Vai lá, Pedro Grise. Pode ler? Pode sim. Tá. Quer que eu enunciado também, tio, ou só o negócio? Não, já li o enunciado. Ah, tá. A Lei de Terras de 1850, que tinha como objetivo promover o ordenamento jurídico da propriedade da terra, tornou terras públicas as imensas parcelas do território ocupado por índios de grupos distintos. As denominadas terras devolutas eram passíveis de serem adquiridas por compra de particulares. Assim, o processo de apropriação dos territórios do interior envolveu, em um primeiro momento, escolhas sobre extraí-los aos diferentes grupos indígenas e, posteriormente, garantias que as reivindicações e lutas indígenas contra essas invasões fossem eliminadas. Então, a gente percebeu aí que a ideia era tomar agora cada vez mais do que as terras aonde esses grupos viviam. Então, essa lei de terra ela favoreceu não indígena, não negro, não mestiço, mas aqueles que já tinham terra, aqueles que vieram querendo terra. Então, assim, o processo de apropriação dos territórios do interior envolveu, em um primeiro momento, escolhas sobre como extraí-los aos diferentes grupos indígenas e, posteriormente, garantias de que as reivindicações e lutas indígenas contra essas invasões fossem eliminadas. Olha que loucura. Então, a gente percebe que de cuidar mesmo desse povo, não tem nada. A ideia é tomar, fazer que eles produzam para dar lucro para o Estado. Ok? Agora sim, vamos falar da construção do Estado brasileiro. Ver se alguma coisa aqui vai ser relevante para o indígena, que até agora a gente só viu usurpar, né? Só lufou aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir bufar esse personagem. Oi? Tua aula acaba que horas? 8 horas. Ah, tá bom então. Vamos lá. Construção do Estado brasileiro. Vai lá, Laísa. Faça a leitura aqui para nós, essa página. Tá. O Brasil se construiu como uma nação independente em 1822. Esse início do século XIX foi marcado pelo nacionalismo e romantismo que saudava os heróis e os traços culturais do país. Eram valorizados os povos, os símbolos nacionais, a história, a fauna e a flora, etc. Nesse contexto, o Brasil buscava construir sua identidade, tendo em vista a terra de tamanho continental e o povo de inúmeras origens e culturas. Houve a necessidade de buscar um elemento que representasse a todos e diferenciasse o Brasil dos demais estados. O indígena foi o elemento idealizado e escolhido. A escolha decorreu do fato de que os indígenas eram o povo nativo das terras brasileiras e estavam, de certa forma, à margem da sociedade colonizadora. Assim, era mais fácil idealizá-lo como elemento representativo do Estado brasileiro. O desejo da construção de identidade nacional levou o imperador a se aproximar do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Academia Imperial de Belas Artes, como objetivo de formar artistas e escritores que representassem o país. Era necessário criar uma elite intelectual que valorizasse a peculiaridade do Brasil. Esse foi o período do indigenismo romântico. Nele, o indígena era visto como forte e corajoso. Como exemplo de obras do período, podemos citar o Guarani e Iracema, do escritor José de Alencar. Os escritores Joaquim Manuel de Macedo e Joaquim Norberto de Souza e Silva, o pintor Manuel de Araújo Portalegre e historiador Adolfo de Vargangen também contribuíram para a produção intelectual do período. Ótimo. Então, o que acontece?
se não existisse, pessoal, o José de Alencar para escrever o Guarani e Iracema, do século XIX a gente saberia bem pouco sobre esse indígena. Bem pouco mesmo. Então, o que acontece? Essa criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e da Academia Imperial de Belas Artes, 2 institutos aqui. Então, em um estava guardado o quê? Os arquivos, os documentos históricos, desde das posses de terra, da Carta de Independência. É um arquivo municipal bem parecido que nós temos aqui em Linhares. Lógico que esse arquivo era maior, porque vai abranger desde mapas, a gente está falando de geografia, montanhas, morros, rios, tudo guardadinho. E o outro em si, a gente tem aqui livros, poemas sobre o período. E nesse período do século XIX, vai haver alguns livros, algumas obras, que vão tratar sobre o assunto que o indígena. E como que ele era visto? Ele é visto de forma romantizada. Então, os indígenas em si, quando eles apareceram nessas leituras, era aquele que se envolvia em romance com o português, em romance com o brasileiro, e acabava tendo aqueles conflitos, aqueles romances baseados nessas narrativas, ok? Então, está aqui a construção do Estado. Então, a gente percebe que, de fato, nas leis aplicadas, o indígena ele ainda é isolado. Você percebe que o indígena ele vai ser representado por meio, não de escritores indígenas. Quem está escrevendo não é um indígena, é quem? Um brasileiro. Assim, como eu posso dizer, seria um civilizado escrevendo para o outro brasileiro, né? Para aquele que vive no bosque. É a mesma coisa eu querer falar sobre a luta dos povos negros, sendo que eu não sou negro. Eu vou falar sobre o sofrimento na África, sendo que eu não conheço a África. Entendeu? É mais ou menos dessa forma. Eu vou falar sobre o sofrimento indígena, sendo que eu não sou indígena. É mais ou menos essa interpretação. Lógico que a gente pode inserir esse debate sobre sofrimento, sobre o negro, sobre o indígena. A gente consegue ler, consegue se informar, consegue assistir vídeos, então a gente consegue ser inserido nesse debate. A questão é que naquela época é a mesma coisa que um homem escrever como uma mulher deveria se portar. Então a gente está percebendo que quem coloca o indígena em debate não é o próprio indígena, não é ele que escolheu essa opção, mas sim um outro que colocou ele como protagonista. Então era preciso que também elaborar uma explicação para o fato de o Brasil ser uma monarquia em uma América liberta e republicana. Nossa emancipação política foi feita com a manutenção da família Orleans e Bragança no poder. Com esse intuito, Francisco Adolfo de Van Hagen, militar, diplomata e historiador brasileiro, publicou uma obra na qual enaltecia a segurança e estabilidade de nossa monarquia em comparação com a estabilidade das repúblicas americanas. Ok? Então, a ideia era valorizar a monarquia, o rei, dizer que está tudo bem, está tudo em paz e está tudo certo. Ok? Então, tem as duas perguntas aqui que eu acredito que vocês irão fazer no caderno. Porque o indígena foi escolhido como elemento de representação do Estado brasileiro e de que maneira a construção do Estado brasileiro mesclou elementos da cultura popular com a erudição. Aí, por último, pessoal, vocês vão fazer aqui, lógico, uma leitura rápida sobre a questão religiosa, a questão militar e finalizar as atividades das 67 e 68. Então, na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, a gente se encontra em sala lá na escola, ok? Vamos debater esse final e já introduzir o nosso novo capítulo, capítulo 13, Ideologias do século XIX, que é o início do livro 4. Então, quem já quiser adiantar a leitura, façam, tá, pessoal? Deu 8 horas, nosso horário já extrapolou. Alguma pergunta, pessoal? Alguma questão? Alguma dúvida? Não. Não, tá bom, pessoal. Bom descanso, tá? Até semana que vem. Tchau, professor. Até. Tchau, pessoal.